agradecer a presença de todos que estão aí. Eu tenho uma dificuldade de enxergar aqui no celular quem está entrando, né? Minha vista já não ajuda muito. Agradeço a todos. Se alguém fizer algum comentário aí, eu vou tentar pegar aqui, mas é um pouquinho difícil. Hoje é a segunda edição do Café e Conversa. Esse projeto, Net, estava engavetado, né? Já tem um tempinho que eu tinha ele na mente de convidar algumas pessoas para um bate-papo. Mas aí fiquei adiando, né? E aí depois eu esperando o momento certo, eu falei, vou começar devagarzinho, no Instagram mesmo, né? Trazendo aqui algumas pessoas. Muito obrigado, Anete, aí por ter aceitado esse convite para falar de um tema tão importante, né, que é a NR1, essa questão, né, das doenças psicossociais, trazendo aí para a tua especialidade, né, que eu aprendi muito com você sobre ergonomia, né? Eu tinha uma ideia muito limitante sobre o tema, mas quando eu comecei a te acompanhar, você foi clareando muita coisa. Então, seja bem-vinda. Queria que você fizesse aí uma breve apresentação sua, profissional e pessoal também, para que as pessoas possam te conhecer, tá? Boa Tá noite. bom, obrigada. Eu que agradeço, Luiz, é uma honra. Eu também acompanho o seu trabalho e aprendo muito com você de liderança e de gestão e de tanta coisa que às vezes me surpreende, né? Porque a gente está sempre, como a gente estava falando agora, né? Em constante aprendizado, em constante movimento, né? E assim, você e todo mundo sempre, inclusive eu, até estudar ergonomia a fundo, eu achava que ergonomia era ótimo para poder ajustar a minha cadeira, que é maravilhoso, meu monitor maravilhoso. E, inclusive, eu achava até que a ginástica laboral, que é excelente como movimento, já era ergonomia, quando, na verdade, ela está ali como uma prevenção ao sedentarismo, mas a ergonomia mesmo, o objetivo da ergonomia é adaptar a atividade ao ser humano. E aí a atividade é tudo, tudo que a gente faz, desde que acorda. Tem ergonomia até da forma como a gente fica deitado para dormir. Então, antes de eu me empolgar e começar a falar de ergonomia, então deixa eu me apresentar para então agradecer, Luiz. É uma honra estar aqui com você. Então, nessa segunda edição, fico realmente muito feliz e muito honrado. A gente troca há muitos anos, né? Fomos apresentados por um amigo que está aqui, o Márcio Valdeci, que foi seu aluno. Acompanho seu trabalho como professor, como gestor. E eu na verdade, eu sou uma executiva que virou ergonomista, né? Eu já dei aula também, iniciei minha graduação com matemática e física, isso foi lá numa outra vida, e depois fui para administração e trabalhava como gestora até que, como um monte de gente, ser parada porque a gente acha que o nosso corpo é incansável e a gente pode tudo. E aí, quando eu tive que parar para olhar, né, como eu estava programando a minha vida ao longo do tempo, e aí eu fui fazer muita fisioterapia e fui, tanto que o meu professor da especialização disse que eu tenho ergonomia no coração. E aí fui, através de uma amiga, hoje minha amiga, na época era minha fisioterapeuta, eu falava, nossa, mas eu não quero parar o que eu faço, porque eu gosto de trabalhar com qualidade, eu gosto de trabalhar com programa de qualidade, com desenvolvimento de pessoas, com treinamento, e falava tanta coisa, ela falava, mas isso é ergonomia, faz uma especialização em ergonomia, mas eu achava que não, e aí comecei esse processo, né, de me dedicar à ergonomia, fiz especialização e depois, em 2017, busquei o mestrado numa outra linha da ergonomia também, para complementar, em trabalho remoto. E na minha orientadora, na época, dizia que ia demorar muito a gente chegar a trabalhar com remoto, só que a gente já via que isso acontecia, as pessoas estavam lá com trabalho na bolsa, né?
e você ajustava o posto de trabalho, e a pessoa dizia, não, mas isso eu estou sentindo porque eu trabalhei na cama, eu trabalhei em casa, eu me encontrava no café. Eu falava, não, a ergonomia a gente não pode fazer de conta. A situação da ergonomia física também acontece em casa e também da cognitiva, né? E por quê? A ergonomia tem 3 dimensões. Ela tem a ergonomia física, a cognitiva e a organizacional, que vai conversar. Todas 3 vão conversar com a NR1. Mas a gente vai ver que a organizacional agora, então, ela ganhou um reconhecimento que a gente já vinha buscando há muito tempo, que são exatamente as questões dos riscos psicossociais, que são riscos ergonômicos, são fatores de risco ergonômicos. Lá desde 1990 a gente falava, e agora estamos em coro, então estamos muito felizes que todo mundo agora está com esse olhar, e vamos mesmo precisar de todo mundo, né? Que sejamos todos agentes de ergonomia, multiplicadores da prática da ergonomia. E aí, assim, terminei o mestrado e comecei a me dedicar mais a essa questão da docência. Lá em 2017, aí veio o quê? Veio a pandemia. Veio a pandemia que ninguém esperava, e aí todo mundo foi para o remoto, correndo. E aí todo mundo tentando contribuir de alguma maneira, né? Ninguém podendo sair de casa. Falei, um amigo meu falou, puxa, você está com tanto material, dá dica para as pessoas. E aí surgiu a página que a gente acabou trocando muito através dela, da Anete Corrêa.ergonomia, para dar dicas, porque as pessoas estavam sofrendo muito com o trabalho remoto e alguns cuidados poderiam melhorar bastante. São pequenas mudanças, né? São pequenas mudanças nos nossos hábitos ou no ambiente que geram uma grande diferença no nosso resultado e no nosso bem-estar. Então é isso, eu sou, bom, mãe, avó e, uma apaixonada pela ergonomia. Essa parte, eu acho que essa parte da matemática e da física aí foi uma surpresa agora para mim. Eu não lembro da gente ter comentado que isso poderia ser Mas, parte ó, da sua vida. foi lá. Mas tá lá, tá marcado. Mais um ponto comum pra gente, né? É verdade. Bom, a pandemia acabou acelerando de uma certa forma, né? Aí, analisando a cronologia, né, da tua formação, parecia que você estava se preparando, né, para esse momento, né? É Porque verdade. quando veio, né, foi É mais ou menos verdade. estava fechando, né, teu ciclo, já estava, né, de educacional, estava trabalhando tudo. E realmente, né, ninguém estava preparado, lógico, ninguém estava preparado para a pandemia e ninguém estava preparado para o trabalho remoto, né? Sim. Muito tempo de tela. Eu acho que esse ponto da pandemia, eu acho que é um estopim para a nossa conversa, porque eu acho que ele acelerou alguns problemas, Uhum. né? A questão da economia, porque a gente não estava preparado, então as pessoas foram para casa. Eu lembro das pessoas trabalhando nessas mesas de festa plástica, a mesa da cozinha, a mesa da Sim. sala, com a cadeira que tinha, com a iluminação que O tinha. cachorro passando, a criança no colo. Isso. E também gerou, eu acho que a gente nunca esteve tão conectado e trabalhou tanto, né? Porque, vou falar por mim, né? E por alguns depoimentos de algumas pessoas. Você acordava, né? Lavava o rosto, tomava um café, então você já entrava, começava a ler um e-mail, né? Já começava a ver teu WhatsApp, algumas ferramentas remotas como o Teams, e aí muita gente almoçava na própria mesa, né? Você não se desconectava, Sim. né?
botava o prato de comida e o computador e trabalhava e comia e não terminava, né? Estendia a jornada, né? Já estou em casa, vou ler mais um e-mail, vou mais não sei o quê. E eu acho que nesse momento, a sensação que eu tenho é que as pessoas perderam um pouco dos limites, né? Todo mundo ficou hiperconectado, começou aquela coisa da resposta instantânea, da pessoa falar assim, você visualizou minha mensagem, por que não respondeu ainda? Uhum, uhum, uhum. Exatamente. É um microgerenciamento, né? Que é um dos fatores de riscos psicossociais. Então, vamos começar por aí, né? Como é que você Sim, acha que essa pandemia, né, sim, acelerou, né, talvez a nossa exposição às questões do tema da nossa conversa, né, que são as sim, questões sim, da saúde mental de uma forma geral, sim, né? Como sim. é Então, que foi isso? até mesmo porque a NR1, né, toda a aplicação dela e a prevenção dos fatores de riscos psicossociais e o gerenciamento dos riscos psicossociais, ela abrange também o teletrabalho e o trabalho remoto, até por isso é bem importante mesmo a gente colocar isso. Ela não está restrita àquele ambiente presencial de trabalho para quem tem. E hoje a gente sabe que o trabalho remoto, eu considero, né, um marco civilizatório na humanidade, igualzinho a escrita e a roda, porque mudou mesmo a forma, mudou as gerações, o filho passou a conhecer o trabalho do pai, que não tinha nem ideia, era aquela pessoa que sumia e depois aparecia, e os pais começaram a entender as rotinas familiares e até poder atravessar a rua, levar um filho na escola, quando foi havendo a abertura. Então, as gerações estão modificadas, não são as mesmas que todo mundo ia embora para o centro da cidade e você ficava na sua casa numa rotina apartada, né? Então, e acho também que assim, o trabalho remoto ele veio para ficar, as pessoas se mudaram para a montanha, para a praia, então assim, e aí depois aquelas empresas que voltaram obrigatoriamente no presencial, teve uma questão também bastante complicada, porque as pessoas, nós somos híbridos, né? Nós queremos os dois, nós queremos, temos objetivos pessoais e profissionais. Então, inicialmente, a pandemia, ela trouxe um ajuste de uma forma improvisada, bastante difícil, né? E daí a ideia da gente também tá alertando para as questões ergonômicas e cognitivas, porque a carga mental no meio virtual ela é muito maior do que no presencial, então a gente não pode ficar pulando de link em link, ficar 12 horas conectado. Então, o gestor, né, e uma das dicas que a gente dava naquele momento era que a pessoa que organiza a sua agenda, ela já conte com as pausas de recuperação. As pausas fazem parte da atividade. Naquela ocasião, a Microsoft fez um estudo, uma pesquisa, com 2 grupos similares, 4 reuniões online seguidas, com pausa e sem pausa, e com um aparelho de eletrocefalograma para fotografar as imagens mentais de estresse, e foi imensamente maior, visivelmente, né, cheio de campo vermelho, aonde não tinha as pausas de recuperação de 10 minutos, né? É de recuperação mesmo, e um campo azul esvejado aonde tinha, os 4 do grupo que tinha as pausas de recuperação. Na verdade, as mesmas pessoas, uma vez expostas com pausa, outra vez sem pausa. E a participação e engajamento com pausa é muito maior, porque as pessoas estavam exaustas. A gente sente isso quando a gente está hiperconectado, né? Então, uma das coisas também que já se sabe é que o que recupera essa hiperconexão, essa carga mental, é a exposição ao verde, à natureza. Então, mesmo que você não possa
fazer isso em todas as pausas, buscar ao máximo, né? Não fazer uma pausa de trabalho olhando, de um trabalho no computador, olhando um celular, né? Você continua conectado. Então, e também tem a questão da fadiga ocular, né? Então, várias transformações até no nosso corpo começaram a acontecer, né? O pescoço de texto, que as pessoas já ficam pelo celular. Então, a gente começa a ter que também ter hábitos para compensar isso, né? Mais movimentação, as pesquisas no sentido de que a movimentação, estar sentado, estou disparando aqui para passar um pouquinho de combo dessa parte, né? Por quê? Porque ficou. O trabalho remoto ele veio para ficar. A partir do momento que a gente sabe que trabalha bem remotamente, os meios foram se fortalecendo cada vez mais, então ele veio para ficar, né? Ou como híbrido, ou como só remoto, ou como eventualmente, né, necessário por alguma situação específica. Então, a gente vai estar daqui para frente cada vez mais precisando compreender as nossas interações, né? Até esse mestrado lá da PUC, onde eu fiz do trabalho remoto, a ergonomia do trabalho remoto, é exatamente isso, a ergonomia e a interação homem-computador. Né? E a gente achava que tinha um tempo pela frente, só que a pandemia acelerou esse tempo, né? Então, eu defendi lá em 2017, 2018, 2019, a gente já estava trabalhando assim. E o próprio Ministério do Trabalho e Emprego fez uma nota técnica em 2020 muito interessante, muito atual, até vou republicar ela assim, em posts, falando sobre as questões, não só físicas, né, que como eu estava falando para você, o meu objetivo é revelar um pouco mais da ergonomia, né, para além do físico, do ambiental, não menos importante, porque é fundamental, mas também as questões cognitivas, que é essas que a gente está falando, que ficaram acentuadas com o trabalho remoto, e as questões organizacionais, que mexem com todas as outras, porque é do poder decisório, são as regras do jogo, como é que o jogo é jogado, né? Então, e aí agora também, muito acentuada agora, a importância e que a NR1 trouxe, né, de mãos dadas com a NR17. Basicamente, o que a NR1 nos diz logo na entrada, no primeiro ponto, no primeiro item por favor, façam a NR17, que estava lá esse tempo todo, desde 1990, senão vai ter sanção. Vai ter sanção o ano que vem, foi 2024, vai ser 2025, tá? Vou te dar mais um ano para resolver a sua vida, 2026, agora temos liminares e temos... Mas precisamos de sanção? A gente não precisa de sanção para fazer o certo, a gente está cuidando da nossa saúde, né? É uma questão de autocuidado, de autorresponsabilidade e também de desenvolvimento sustentável para o ser humano, né? Para a gente poder também ter uma produtividade sustentável. Então, voltando para a questão do virtual, coisas importantes que a gente hoje já tem e que já estão mais, até essa informação já está mais alertada, é a questão da fadiga ocular, né, que a gente deve, pelo menos a cada 20 minutos, ou quando sentir necessidade, olhar, porque a visão de curta distância, ela tem a musculatura ocular, ela fica mais rígida, né? Ela não fica relaxada. Então, quando você olha uma visão de 6 metros à distância, a musculatura ocular fica relaxada, ela não fica contraída como ela fica numa tela, ou no celular, ou no notebook. Então, a gente precisa, para dar esse relaxamento, para cuidar. Então, são vários cuidados que a gente passa a ter que ter mais, beber mais água, não só que é boa para o corpo todo, mas também para a visão. Então, porque a gente tende aquela questão do ressecamento, do olho seco, e é a mesma água, gente, da lágrima e tal, é do corpo. Então, beber água. Então, e também o lazer analógico, né? Desconectar. Isso é importante, já se descobriu que é importante a gente voltar a escrever, né? As letras
A gente, caraca, todo mundo com letra de médico, meu Deus, como pode ser? Mas porque a gente parou, a gente começou só a digitar. Então a gente precisa voltar a ler livro e escrever para poder estar equilibrando essa questão do meio virtual. Porque ele está aí e é um grande avanço, né? A gente poder trabalhar também à distância, não ter que parar umas férias para voltar e resolver um probleminha no trabalho. Então, é um ganho, mas a gente tem que usar a nosso favor. Eu tive que tirar, porque eu preciso tirar o óculos para ler aqui no comentário, né? Porque a nossa colega aqui, a Cariúcha, Ai, Karina, minha parceira, a gente fez um curso maravilhoso de NR1 lá na Mackenzie, Rio. Ela é especialista em assédio, inclusive recomendo ela para você botar ali nos seus convidados. Maravilhosa. qual é dela que eu não. Karina Souza. Karina. Obrigada, querida. Karina, boa noite aí, obrigado. Você levantou um ponto que, quando a Anete começou a falar, eu estava pensando assim, né? Será que a gente precisava realmente mesmo, né? Chegar ao ponto de só através de sanções, né? A gente reavaliar, né, a nossa postura, né, como profissional, como gestor. Eu já contei essa história algumas vezes, que o que fez cair minha ficha do meu comportamento como gestor, na época não era pandemia, mas na época que eu estava dando aula em Niterói, eu pegava a barca, eu acabava passando, eu ia de barca, né? Então eu acabava passando o WhatsApp para minha equipe e e-mail para minha equipe fora do horário, né? Mas qual era a minha intenção? Eu não queria que as pessoas lessem a mensagem naquele momento, na minha cabeça, né? Eu só queria adiantar o tema para no dia seguinte a pessoa já estar com o assunto lá preparado, né, para o dia seguinte. E aí eu fazia isso, ninguém falava nada, eu achei que estava abafando, né? Não queria resposta, eu passava mensagem. Aí quando eu fiz um a um supervisor que trabalhava comigo, eu perguntei para ele, né? A gente fez uma conversa ali sobre como do trabalho dele, meu trabalho, perguntei o que você, né, pode me dar de follow-up aí, de follow-up não, de feedback do meu trabalho, né? Ele falou, cara, assim, eu gosto muito de trabalhar com você, mas quando você passa uma mensagem fora do horário, automaticamente eu, né, para te responder. Eu falei, não, mas cara, eu não passo uma mensagem para você me responder de imediato. Ele falou que não adianta. Quando toca aqui o dispositivo, né, entra o alerta, eu vejo que é você, que é meu gestor, eu já entro em estado de alerta. Isso caiu a ficha para mim, né? E aí eu comecei a entender como eu, como gestor, né, acabo impactando na saúde mental da minha equipe, né? E aí eu queria justamente te perguntar, né? Como é que a gente tira, né, essa lei do papel, né? Como a gente, como gestor, como profissional, né? Você já deu uma dica, que são as pausas, né? Mas qual é o papel do gestor? Qual é o papel das próprias pessoas, né? Para a gente tirar, para não ser mais uma lei que está no papel, Sim. Né? Se não tiver sanção, não funciona, né? Qual a dica que você dá? Então, Luiz, é perfeito o que você falou, exatamente, isso aí tem até um nome já está caracterizado, se chama telepressão, em pesquisa sobre esse assunto, porque, de fato, depois que você vê uma mensagem,
mesmo que não seja do gestor, você já entra nesse modo resposta. Então, de fato, a gente precisa fortalecer ainda, falando sobre a questão do trabalho remoto, a comunicação assíncrona, né? Que ela não é just in time, não. Você passa e aquilo, mas mesmo assim dentro daquele período, porque senão a gente atravessa essa questão da pausa de recuperação. Então, eu vou te responder como eu tenho falado sempre, eu acho que a ergonomia pode ajudar e muito. Eu acho que é para tirar do papel, para trazer para a vida, como a gente vem tentando trazer aí desde 1990, essa questão, a ergonomia, ela é multidisciplinar, então tem vários saberes que contribuem para pesquisas, para a gente achar soluções e recomendações para questões diversas. Qual é o objetivo da ergonomia? Ver se você acha alguma semelhança com a questão da saúde mental que a gente está falando aqui, saúde física e mental. O objetivo da ergonomia é adaptar a atividade a quem está realizando nas características psicofisiológicas do ser humano e adaptar essas condições de trabalho a essas características. Então, ali você já está trazendo a questão para cada para cada situação, para cada... Então, é um trabalho noturno, é um trabalho com monotonia, é uma gestão para uma determinada situação. E aí, quais são os pontos que a gente vê na questão organizacional? A ergonomia traz recomendações para o modo operatório, para a forma como o trabalho é realizado, para cada situação, para a questão das exigências do tempo. Vamos lá, não sei o quê. Olha, isso aqui é para hoje, mas tem aquele que é para ontem, mas a prioridade é essa outra que eu estou terminando aqui. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece com frequência, né? Então, e aí, exigências do tempo são objetivo da ergonomia, são tratadas pela ergonomia, são observadas pela ergonomia e tem recomendação. Pausas de recuperação, tem recomendação. Normas de produção, qual é a regra do jogo? O trabalho é o mesmo, o modo de operação, mas quem está mandando? Quem está obedecendo? Como está sendo feito? Então, quais são as normas de produção? O conteúdo das atividades, os meios de produção, os equipamentos, os instrumentos, o treinamento, os aspectos cognitivos, por exemplo, às vezes até o layout interfere, porque às vezes a pessoa está num processo de conferência do lado da porta do balcão, ela volta toda hora ali, ó, né? E aí você bota o sujeito mais extrovertido no almoxarifado, na biblioteca, e aquela pessoa que mais dada concentração fica no balcão ou na portaria, adaptou a atividade a quem a realiza. Por que isso não acontece? E aí eu vou te falar como a ergonomia pode ajudar, né? Porque pode ajudar, mas como? Primeiro assim, a própria NR1 começa falando sobre análise ergonômica preliminar. O que é isso? Análise ergonômica preliminar não está dizendo que você tem que contratar um ergonomista, não. Tem várias pessoas maravilhosas. Quem puder fazer isso só vai ganhar, porque a ergonomia é um aliado, é uma bússola, ela vai dar ao gestor esse norte para onde ele vai. Porque essa análise global, ela vai observar o trabalho com esses olhos. Então, a partir de quê? Primeiro, a fala do trabalhador. A fala do trabalhador e o trabalho real versus trabalho prescrito. Basicamente, a gente sabe que o trabalho prescrito, muitas vezes, não abrange todas as situações que você vai abarcar no trabalho real. Então, o que você faz no seu trabalho real, que se você ficar só no prescrito, aquilo não vai acontecer. Mas isso afeta também a confiabilidade do trabalho, porque se você faz isso por decisão, você
e precisa fazer, isso não é para se tornar, então, também um modo operatório, um protocolo a ser conversado e ser verificado, né, todas as nuances. Então, a ergonomia, ela justamente, primeiro, ela vai tratar várias questões que a gente coloca aí como fatores de risco psicossocial. A partir do momento que você utiliza a fala do trabalhador, você já tirou ali, já melhorou o quê? Alguns dos fatores de risco. Primeiro, para ele falar, ele tem que ter segurança psicológica para falar, né? Sim. Se ele tem segurança psicológica para falar, você criou uma ambiência de segurança para que ele diga, para que ele dê ideia, contribua e possa até dizer, olha, aquilo ali eu não posso fazer. Se eu fizer aquilo, eu não vou terminar no tempo certo, eu vou para esse outro caminho. E aí você tem um ambiente para dizer, então vamos estudar por quê, vamos resolver esse porquê. Né? Todos queremos chegar naquela solução. E aí sim, dar confiabilidade para aquilo e até criar. Tem muitas ideias de trabalhadores que se tornam o protocolo da empresa. Melhora ali, né? E outras coisas, não. O trabalhador, ele identifica. E aí o trabalhador, gente, somos nós, tá? Porque isso acontece também na nossa vida diária. Eu acredito muito na ergonomia, o trabalho aí é o trabalho lá da física, é o contrário do repouso. É o trabalho, qualquer ação, se qualquer atividade que você realize te causa exaustão, não está produtiva, está muito difícil, te distrai, qualquer questão ali, a ergonomia vai poder ajudar e você se trabalhar de uma forma mais ergonômica e mais eficiente, mais eficaz, né? Sem estar se prejudicando, sem estar sentindo dor ou estar estafado depois, ou aquilo ali a longo prazo de causar uma doença. Então, assim, essa observação do trabalho real, do trabalho prescrito, do trabalho real, além da toda a documentação da empresa e tudo, ela já dá ali um bom panorama para melhorar a questão da comunicação, né? A gente poder dar essa autonomia, porque às vezes o cara fala, não, eu não ligo para lá, porque se eu for ligar para lá não vai dar tempo. Então você melhora as questões de autonomia, melhora as questões de comunicação, melhora as questões de segurança psicológica, e isso, qual é o resultado disso? Participação, engajamento, né? E melhora as questões do clima também, porque aquilo que se conversa ao pé do ouvido passa a se conversar assim abertamente para que possa, porque existe um termo que a gente usa em ergonomia que é o constrangimento da atividade. Então, a pessoa, quando a gente está fazendo uma atividade na nossa casa ou no trabalho, você encontra assim, cara, é difícil abrir essa gaveta, ou é difícil não sei o quê, aí é difícil ligar, esse sistema não é amigável, eu tenho que ir por esse sistema, mas o outro me dá a mesma informação. E você tem que ter, sim, espaço, abertura e uma comunicação eficaz para você poder. Isso só fortalece os elos, né, entre o grupo, para você poder realmente caminhar no desenvolvimento. Então, a NR1, ela, já no primeiro item, ela fala que é necessário fazer a gestão dos riscos psicossociais, das condições de trabalho, de acordo com a NR17. Ela já está dizendo isso. Ela já está dizendo que é para fazer ergonomia. Então, embora ela não esteja dizendo que tem que ser um determinado profissional, o conhecimento precisa ser de absorver as normas, a norma NR17 e outras, né, também, que estão todas ali, vão sendo citadas, mas então, no caso aqui, essa das condições de trabalho, que é o que vai nos dar o reconhecimento desse ambiente. Eu acredito, e também, a ergonomia também fala de capacitação, de reconhecimento, de treinamento,
Você não pode ter, é muito importante também, além da sobrecarga, né, a questão da sobrecarga que já é resolvida com as pausas, você vai vendo assim, ó, a ergonomia fala de pausa, sobrecarga, longas jornadas, e a gente fala da jornada, né, a questão do trabalho prescrito real, falam que eu vou sair às 4, mas eu saio às 10, então fala do desvio de atividades, da questão da ambiguidade de funções. Primeira coisa que você faz, né, numa avaliação global, né, uma avaliação preliminar e até num bate-papo, você pode fazer com qualquer pessoa. Me conta aí como é que é seu dia. Aí você fala, eu faço aqui, eu vou ali, mas você vai ali, mas não, é porque o fulano tá ali, sabe, mas não sabe muito, o ciclano tá ali, chegou ontem, mas não sei o quê, e o meu não funciona, aí eu tenho que ir lá no dele do outro andar. Então você começa a entender os gaps que tem entre o real e o prescrito. E a própria pessoa começa, então, aí a ver uma esperança em aqueles constrangimentos saírem, porque se você, no caso do líder, né, se você selecionou aquela pessoa para aquela atividade, se você treinou, se você capacitou, por que você tem que fazer microgerenciamento? A pessoa só não vai fazer se ela tiver constrangimentos. Então, se você retirou as dificuldades e você tem uma boa comunicação e ela pode chegar até você com segurança psicológica, é só alegria. Só para eu não perder aqui, Leandro, as pessoas estão hiperconectadas, né? O Leandro que participou até da minha primeira bate-papo, do meu primeiro bate-papo, né? A gente falou um pouco sobre educação, desenvolvimento, literatura. Ele trouxe um tema interessante. Você falou que trabalhou com qualidade também, né? Que foi também mais uma surpresa para mim, né? Esse bate-papo é bom também, que a gente vai conhecendo um pouco mais das pessoas e suas facetas, né? O Leandro colocou um tema aqui que me chamou a atenção, que é sobre a qualidade, né? Quando a gente trabalha a qualidade, se não tem ligação com a NR1, né? Ele cita aqui, por exemplo, a questão do 5S, né? Por exemplo, uma coisa que com certeza, né, é ruim num trabalho, por exemplo, a desorganização, né? Você não saber onde está um documento, né? O ambiente desorganizado, você não localizar uma ferramenta, localizar o material, né? Que é o básico ali, né? Do 5S. Ou um ambiente insalubre, próprio, né? Eu achei interessante aí essa colocação dele. Na tua visão aí, né, de quem trabalhou com qualidade, né, de gestora também, né, de especialista, você acha que está ligado a qualidade com a NR1? Super ligado, né? Na verdade, estamos todos ligados. A gente está falando de desenvolvimento humano, né? De sustentabilidade, né? Então, o 5S é meu xodó da qualidade, né? Você começa com o descarte ali, tirando tudo, né? Porque realmente não dá para botar um novo onde o velho não está dando nenhuma beiradinha ali, né? Então, a gente tem todo um simbolismo, né, na questão do descarte, de você também abrir espaço para o novo, né? E de você melhorar os alcances, que é uma questão da ergonomia. Porque às vezes você não alcança porque o negócio está ali embaixo de um monte de outras coisas, porque você tem tanta coisa que você não tem um acesso fácil àquilo que de fato você precisa. E depois você vai para a organização, tem aquela organização de cores, tudo isso está interligado, porque, veja só, voltando à questão da ergonomia, a ergonomia no aspecto físico, não, se a gente chegasse aqui, vamos dizer, olha, vamos fazer um trabalho de ergonomia no seu posto
nós vamos cuidar, aí você vai falar das questões físicas, do seu mobiliário, do seu equipamento, das questões ambientais, da luz, iluminação. Então, você cuidou do teu ambiente, você cuidou do ambiente, dos equipamentos, do mobiliário, ajustou a cadeira, como igualzinho você faz, você entra no carro para dirigir, você ajusta tudo, você não sai dirigindo, você, né, se adapta a você. Esse é o espírito aonde a gente estiver. Você senta na estação de trabalho, adapta a você, porque quem passou lá limpou, modificou. E aí? Aí você pensa assim, ah, não, peraí, eu tenho que pensar na parte cognitiva, vou botar aqui as cores para me lembrar, que as cores do próprio 5S, vou botar em vermelho isso, aquilo ali em amarelo, vou botar os acessos, vou fazer pausa, vou descansar olhando para o verde, porque vou melhorar a minha carga mental. E aí acabou? Acabou? A regra do jogo acabou? Não. Por quê? Aí entra a ergonomia organizacional. Porque eu tenho um chefe que diz assim, olha, quando você tiver com essa tarefa pronta ao longo do dia, tá ok, você me manda. O outro tem um chefe que liga de 5 em 5 minutos, o outro tem um que deixa a câmera ligada. Eu tenho interrupções, o outro não tem. Né? Eu estou satisfeito com o reconhecimento, eu recebi treinamento, o outro não recebeu, isso tudo está onde? Na ergonomia organizacional. O reconhecimento na minha empresa é quanto mais fizer, não importa do jeito que for, se ficar doente, é por quantidade, que isso também é uma questão que a ergonomia cuida, né? As recomendações da NR17 é que as campanhas, os reconhecimentos, eles não podem estar atrelados à produção, de forma que as pessoas queiram produzir além do que é possível para elas, porque, né, às vezes o seu 100% é o meu 50%. Então, isso tudo a ergonomia ela vai abranger. Então, para a gente dizer que a gente está com as 3 dimensões de ergonomia atendidas, a gente tinha que entrar, então, com a NR1 exatamente a questão dos riscos psicossociais. E aí eu gosto de dizer que é a bússola do líder. A NR1 e a NR17, elas estão de mãos dadas. Como o líder vai fazer? Eu sinto as dores do líder, né? Eu te falei, eu fui uma executiva que virou ergonomista. E os meus amigos, assim como você, que trabalham com liderança, também estão assim, cara, mas como eu vou fazer? Como eu vou cuidar para que a pessoa não esteja sofrendo? Como eu vou garantir que ela me comunique, fale? Como eu vou melhorar a comunicação? Como eu vou melhorar o clima? Então, eu vou dizer, acho que a ergonomia pode ajudar muito. E aí, ali, o que a NR1 diz é que é preciso uma análise ergonômica preliminar. Necessariamente, ele não diz que você precisa seguir os passos da NR17, seguir aquelas recomendações, buscar aquele conhecimento, e aí é que eu falo que a gente vai precisar de todo mundo, porque se você tiver condições, a sua empresa, de contratar um ergonomista, ótimo, mas a norma está ali para ser com as orientações. Então, a gente tem que criar multiplicadores, tem que criar agentes praticantes da ergonomia. E, principalmente, eu acho que é muito importante criar um comitê. Por quê? Porque para você fazer a gestão dos riscos, dos fatores de risco psicossociais, você vai identificar, vai medir, né? Vai medir aquele perigo e vai ver qual é a probabilidade daquele perigo agravado, qual é a consequência, se a consequência, a gravidade da consequência, e aí você vai fazer um plano de ação para cada risco. Então, que precisa ser, né, aquele PDCA, então aquele plano de ação vai ser visto. Então, quando você forma um comitê de agentes ou multiplicadores de NR1, eu já poria NR1 ergonomia, porque não tem como fazer a NR1 sem o conhecimento da ergonomia. Eu vou contratar
é, um, um grupo para aplicar um questionário. O questionário, ele pode ser útil, mas ele é um instrumento. Ele não vai finalizar, ele não vai substituir a fala do trabalhador, ele não vai substituir as entrevistas, ele não vai substituir a observação, ele não vai mudar a comunicação entre as pessoas. O que muda é a pessoa poder de falar, né? A gente está com aquele negócio aqui. Aí você fala, vamos abrir aqui para todo mundo dizer o que pode melhorar? E vamos dizer mesmo, né? Não, isso muda, né? Dia seguinte já é outra vida. Mas se você botou no questionário ali, às vezes tem questionário que você está vendo na avaliação, na sua avaliação de clima, você mesmo como gestor, se fizer uma avaliação básica ali, você já tem percepções e às vezes o questionário vem em descompasso com a realidade, né? Então, assim, o questionário é uma ferramenta importante, assim como o questionário de dor física, a gente tem alguns questionários para dor física, OCA, questionários que a gente usa mesmo, principalmente trabalhos, né, que exigem mais do físico, mas também não, porque às vezes você pensa que o problema está no físico, mas é porque ele tem que pegar aquilo muitas vezes porque o organizacional não está resolvido, porque tinha coisa que já estava mecanizada que não mandaram consertar, ou que não, enfim, a comunicação ela é muito importante, né? Então a ergonomia ela atua muito nessa questão da comunicação e que desemboca na segurança psicológica, que desemboca na prevenção, né? A prevenção do assédio, porque essas pessoas podem falar, não sei se a Karina pode ficar aí, mas ela conhece, tem um livro até da OAB, que ela participa também, escrito por ela, e fala sobre a questão do assédio. A questão do assédio é tarde demais, né? Depois que já aconteceu. A questão do assédio é prevenção. Então, se a gente tem todo um momento de prevenção e de abertura, de comunicação, e está ali os agentes, eu acho que a gente consegue fazer NR1 e a gente nem vai querer mais saber nas notícias se vai ter sanção, se não vai ter sanção, porque a gente vai ter sim o benefício, porque toda aquela energia do presenteísmo, o que é o presenteísmo? Eu estou aqui, mas eu não estou aqui. É a falta total, né? Não tem pulsão de vida ali, falta total do desejo. Não estou aqui, não quero realizar, né? Tem um corpo fazendo ali, mas eu não estou. Aquela energia toda, ela pode se transformar numa energia né, produtiva, uma produtividade sustentável, numa energia de grupo. E aí, a cereja do bolo, vou falar para você, tem uma passagem na NR17, que eu separei aqui para ler para vocês, a 17.4.7, que dá até vergonha da gente ler, mas olha que está escrito, tá? Os superiores hierárquicos diretos dos trabalhadores devem ser orientados para buscar no exercício de suas atividades, facilitar a compreensão das atribuições e responsabilidades de cada função, manter aberto o diálogo de modo que os trabalhadores possam sanar dúvidas quanto aos exercícios de suas atividades e facilitar o trabalho em equipe, estimular o tratamento justo e respeitoso nas relações pessoais no ambiente de trabalho. Tá lá na NR17. Dá uma vergonhazinha, né? Mas então, gente, é só pegar, fazer, ó, você é o campeão da NR1. Precisa... Assim, Anete, a gente está caminhando aí pro fim do nosso bate-papo, né? Que é um recorte desse assunto que é muito rico, né? E você falou muito, repetidamente, ao longo da sua fala, sobre ouvir o trabalhador, né? Você, em vários momentos, você falava sobre ouvir o trabalhador, né? Bom, eu achei isso, assim,
é uma ideia, né? Parece assim, óbvia, né? Mas acho que a gente, o óbvio precisa ser dito, né? Acho que se curta muitas distâncias, né? Quando você ouve quem faz a atividade, quem está ali na linha de frente, né? Juntando aí com qualidade, né? Ir ao Gemba para poder conhecer como a atividade está sendo praticada, né? Fazendo aí o link de novo com qualidade. Né? E outro ponto é que acho que se as pessoas entenderem, né, que você falou aí da questão do presenteísmo, se as pessoas entenderem, né, que cuidar das pessoas, você vai gerar engajamento, né, você vai melhorar a produtividade, né, na verdade, é para o benefício da própria organização. O que a gente está falando aqui é melhorar a eficiência, melhorar a lucratividade daquela empresa. Né? É muito difícil você falar de um bom atendimento, né? De um bom serviço, se as pessoas não possuem as condições necessárias para exercer a sua atividade da melhor forma, né? Aí você não entende, porque de repente a sua empresa não está produzindo tanto, né? Não está lucrando, não está receitando, né? Porque a gente talvez não esteja cuidando das pessoas, né? Sim, sim. E Luiz, é assim, eu sei que você é um gestor maravilhoso, fico muito orgulhosa, sim, de estar tendo esse momento aqui com você, porque de fato eu admiro muito o seu trabalho e eu sei que isso é uma coisa muito legítima sua. E eu entendo também, a gente sabe o quanto os líderes são cobrados e é uma coisa mesmo, você recebe um WhatsApp do diretor, acabou, já não dorme mais, você já está, né? Por isso que não pode vir fora do horário, porque aquele repouso vai deixar de existir, vai se tornar uma preocupação, né? Então, o que a gente sabe, né? Que as pessoas não se importam com o que você fala enquanto elas não percebem que você não se importa com elas. Se você não se importa com elas, elas não vão se importar com o que você está falando. Não adianta fazer 1000 reuniões de metas. Por outro lado, é um sofrimento muito grande ficar pensando como eu vou dar conta, né? Não, não precisa isso. A gente está no mesmo barco, né? Eu acho que o gestor, o líder, ele é o trabalhador, ele é o trabalhador que está inserido. Então, pensar primeiro no seu autocuidado, com a autoridade do exemplo. Porque não adianta aquele cara, não, vai lá, faz a pausa, vai lá, almoça, eu vou ficar aqui, eu tenho que entregar isso. Não, eu vou almoçar, você vai fazer a pausa, todos vamos. A coisa tem que funcionar realmente, de verdade, com autorresponsabilidade, até porque quando você adoece, não importa o cargo que você ocupe, você é substituído. As autolideranças e os workaholics são os que mais facilmente vão passar por um processo de burnout, entre outras situações. Então, assim, e a gente está falando de adoecimento de saúde mental, a gente está falando de afastamentos, que a gente está liderando, né, ranking de ansiedade, a gente está falando de famílias, atrás de cada situação ali tem famílias, tem todo um processo social que é afetado por essa situação. Então, a gente tem que ter responsabilidade pessoal, tem que ter responsabilidade social, porque quando a gente está cuidando, no nosso pedaço, eu tenho esse pedacinho, ok, tenho esse pedação, ok, mas não primeiro consigo mesmo, né? Então, eu tenho que ter uma coisa que funcione, gente, ó, tem que funcionar de um jeito que a gente almoce, tem que funcionar de um jeito que a gente faça. Eu vou pedir mais funcionário, vem cá me dar os insumos. Já passei por isso. Não, a gente vai ficar pedindo, vão me dar os insumos, vão mostrar o que a gente produz, mas é isso. A gente não pode abandonar, né, a situação, porque, de fato, tem
Tem uma frase da OMS que diz: sociedades de bem-estar são sociedades saudáveis. O objetivo da ergonomia, assim, ela tem um tripé que é a segurança, o bem-estar e a eficiência. O bem-estar ali, o conforto, é o contrário, não é o bem-estar na cadeira de massagem, é o bem-estar, é o contrário do mal-estar. E o que a gente está vivendo nessa questão dos riscos psicossociais é o mal-estar. É o mal-estar, né? Nenhum maratonista vai andar ali quilômetros com uma pedrinha no tênis. Então, a gente tem que tirar os constrangimentos das atividades, tirar o desconforto. Nenhum questionário vai dizer, é o olho no olho. O questionário pode ser um suporte, é uma boa ferramenta, assim como outras que a gente pode ter, né? Grupos de foco, outras coisas que a gente pode fazer para colher o máximo de informação. Mas o básico mesmo, né? Que é a observação do trabalho prescrito, do trabalho real, o que está escrito, a documentação, né, dos afastamentos, a análise dessas situações e a fala do trabalhador, porque ela já vai trazer tudo. Essa escuta ativa, ela já modifica. Ela, só dele falar, ele já é diferente. Então, ele já cria uma esperança de que algo está sendo feito. Então, e aí a gente tem aí uma NR, eu não estou falando das outras, não é que são menos importantes, as 38 são importantes, né? A gente tem da CIPA, tem da SED, mas a questão é que quando a gente colocou a NR1 atualizada ali para entrar na prática, ela diz ali na primeira linha, no primeiro item, que é de acordo com as condições da NR17. A gente não tem uma outra NR que não uma 17, que passa o tempo todo dizendo, de forma genérica, que, olha, gente, tem que cuidar dos meios de produção, olha, tem que cuidar do ritmo do trabalho, tem que cuidar das exigências do tempo, tem que ter pausa, tem que ter treinamento. As outras são específicas para essa atividade, mas a gente tem uma que é um manual básico que diz como ter condições de trabalho físicas, ambientais e organizacionais adequadas às características psicofisiológicas das pessoas. As pessoas todas, inclusive nós, os líderes, enquanto líderes, que poderíamos ser, num outro momento, um outro atuante da equipe. É para todo mundo que é gente precisa ter saúde física e mental. Não, lógico, assim, alguém colocou ali também, né? A liderança, ela faz parte, é um trabalhador também, né? Nós, Exato. em todo momento nós estamos ali, ora, né, com uma equipe, ora fazendo parte de uma outra equipe, né? Isso vale para a gente. Eu acho que é meio um espetáculo você falar da questão do exemplo, né? Uma questão que, às vezes, voltando, né, o que a gente pode fazer, né? Eu fico pensando sempre no que eu posso fazer, né? Eu acredito muito na questão da liderança humanizada, que as pessoas confundem, né, e blasfemam dizendo que a liderança humanizada é o chefe bonzinho, que é um equívoco, né? Nada a ver. Mas, por exemplo, essa questão de ser exemplo, né? Eu procuro preservar muito a hora do almoço, né? Acho que às vezes atitudes simples, né? Porque se o gestor está no telefone toda hora na hora do almoço, a equipe se sente obrigada a estar na hora do almoço. Aquele senso de urgência, né? Que eu esqueci o nome que você citou, o nome técnico, mas que Assíncrona, comunicação assíncrona. a comunicação assíncrona, né? Essa questão de, gente, eu não fico com o celular olhando o WhatsApp a todo momento, né? Às vezes a pessoa no primeiro, segundo toque, se você não atende, a pessoa já está desesperada, né? Você não pode estar fazendo nada, né? Nesse momento eu estou com você aqui. Uhum.
né? Se eu tivesse com vários alertas aqui, né? A gente não teria aproveitado essa 1 hora aqui juntos, né? Só que essa questão da multitarefa, eu li um livro que eu costumo brincar que você lê aquele livro e você entra em estado meio que de choque, né? Que é a Sociedade do Cansaço. Maravilhoso. E aí eu até fiz uma publicação com base numa coisa que ele fala, que a gente não está evoluindo, a gente está retrocedendo, né? Que a gente hoje almoça como os animais, a gente precisa estar atento, né? O animal, eu fiz até uma postagem sobre isso, né? Ele não consegue se alimentar, ele precisa estar atento aos predadores, ele vai beber água, ele não bebe, ele nunca está sossegado. Né? Um animal na floresta, ele nunca está sossegado porque ele está preocupado com os predadores. E a gente está indo nesse caminho, né? A gente não consegue mais nunca estar naquele momento, estar em paz. A gente está almoçando conectado, a gente vai no banheiro conectado. Na época da pandemia, muitas situações constrangedoras que as pessoas iam para o banheiro com o celular, né? Inclusive, né? Sim, sim. Não, mas eu acho que a gente também está começando também aí essa conscientização. Você mesmo está falando, né? Então, quem é dono de quem, né? Quem é dono de quem? Né? Então, ali a tecnologia, é bom você trabalhar, poder trabalhar, isso até foi a conclusão da minha dissertação. É bom você trabalhar de qualquer lugar, a qualquer hora, você poder trabalhar, é bom. Mas você quer trabalhar de qualquer lugar, a qualquer hora, o tempo todo? Não, você não quer. Mas é bom você ter esse recurso, né? Tudo que é bom, você poder ser alcançado, você poder ser instado a uma situação, é bom. Mas se você não tiver domínio disso, e aí a gente entra aí com a IA, né, que está indo, a inteligência artificial e toda a tecnologia num avanço, né, enorme, espiral, e aí essa escalada, e a gente tem que desenvolver também o humano, né, até mais, para ter tomada de decisão sobre a inteligência artificial, porque a gente tem que cada vez mais valorizar os fatores humanos e as questões humanas e melhorarmos, né? E estarmos nos desenvolvendo nessas características humanas de empatia, né? De sororidade, de colaboração, de cooperação, né? Você falou dos animais, a gente também tem que estar cooperativo para a gente poder dar conta de gerir essa inteligência artificial, né? Porque a escalada tecnológica, ela está sem limite. Então, o ser humano, tem mais esse desafio. Temos a agenda, né, da ONU, que aí, quando teve mais uma vez, se falando, não, mas tal empresa não precisa, o pessoal da Fiesp não precisa, os professores, assim, que eu acho até um paradoxo, né? Você pensar que a instituição não precisaria ter a preocupação com a sanção. Eu queria não ter a preocupação com a sanção porque eu estou cuidando da situação, né? Principalmente a área de educação, que é a área que é da onde a gente espera que a gente promova esse desenvolvimento, porque isso faz parte de um desenvolvimento social também, né? Como seres humanos. A gente tem que se preocupar também, primeiro, com a nossa humanidade. Por isso que a gente, enquanto gestor, tem que estar incluído, tem que ter o autocuidado, tem que dar autoridade do exemplo e tem que estar trabalhando de forma cooperativa, mas não pelo discurso, né? Preciso de todo mundo, é que de fato precisamos. De fato precisamos nos cuidar todos, e aí não precisa ter
nenhuma sanção, mas a gente tem aí uma agenda para estarmos todos saudáveis, físicos e mentalmente para 2030. A gente já está em 2026, a gente tem que correr um pouquinho para a gente poder né, avançar nessa meta, né? Entre outras tantas que são muito desafiadoras da ONU, mas a gente tem que ter essa diretriz, né? Existe uma coisa também, Luiz, que eu te falar sobre o gestor em relação à NR17, é que só o fato de você ter uma análise ergonômica preliminar, né, que, volto a te falar, eu sou ergonomista e tem um monte de pessoas maravilhosas que vêm se dedicando à prática da ergonomia, a implementar, mas, assim, nesse momento, eu acredito mesmo que a gente precisa de todo mundo. Então, a gente precisa de os praticantes da ergonomia. Não tem nada assim que seja tão difícil que não possa ser colocado no comitê com as pessoas que são os representativos ali, né, da CIPA, o fisioterapeuta do trabalho, o médico do trabalho, e agentes de pelo menos de cada setor, para poder estar implementando, porque implementando a prática da ergonomia. Então, a NR17, ela prevê tudo, ela prevê olhar para a jornada, ela prevê olhar para ritmo de trabalho, ela prevê a comunicação hierárquica, como é que está vendo. Então, e eu acredito muito que o grupo, né, fazendo esse levantamento junto com os documentos da empresa, que se consiga fazer uma análise ergonômica preliminar, se as pessoas estão treinadas, se as pessoas, né, como é que está sendo o reconhecimento, os sistemas de reconhecimento, se são que estimulam uma produção além, né, a comunicação, esse gap, a segurança psicológica para as falas, né, se tem esse espaço, né, canal de denúncia, né, como a Karina fala muito em relação ao assédio, então, fazer esse levantamento. Só o fato de você ter uma análise ergonômica preliminar já protege, de certa maneira, um gestor ou empresa, né, tá, de uma preocupação, porque é uma evidência comprobatória de que você está cuidando da prevenção, buscando cuidar, ainda que ainda hajam muitos afastamentos e adoecimentos, mas você está buscando cuidar dos fatores de risco psicossociais, como está ali a NR1 informando. Por quê? Logo, quando ela fala que é para cuidar, ela já fala que é para cuidar de acordo com a NR17 e fazendo o AEP. Então, eu acho que é o mínimo. Então, assim, na prática é isso, gente. Como a gente vai fazer uma AEP? E eu tenho uma AEP, sou gestor, então eu estou com uma bússola, eu estou com um mapa de navegação na mão. Eu sei para onde eu vou. É dali para a escuta ativa, fala do trabalhador sempre, e aquele PDCA, né, que a gente tem que estar sempre rodando para poder fazer a gestão desses riscos. Mas o que é bom é que é um ciclo virtuoso, não é? Porque daqui a pouco estão chegando, nossa, como é que bateu aquela meta? Nossa, porque toda aquela energia do presenteísmo, do absenteísmo, né, do mal-estar, das dores, né, das confusões, dos conflitos, ela se transforma numa energia positiva. E isso é real, gente. Isso é transformação positiva na sociedade e nas famílias. Pô, legal, acho que essa fala aí, a gente está chegando ao fim, né, do nosso bate-papo. Né? Se fosse... Tem até assunto aqui para algumas horas aí de conversa, mas a gente precisa realmente fechar. Agradeço a todos que entraram aqui, convido para que nos acompanhem, né, no nosso Insta aí, que a gente continue esse debate sobre várias maneiras. Eu queria pedir as suas considerações finais aí, né, para a gente poder fazer aqui o fechamento desse bate-papo. Muito bom. Só agradecer muito, dizer mais uma vez, Luiz, que eu admiro muito o seu trabalho, agradecer a cada um que participou,
o Márcio, a Karina, que sigam a Karina, Kari Uchoa, que é maravilhosa, vão aprender muito com ela. E dizer para vocês que é isso, vamos precisar. Eu estou gostando muito daquela música do Beto Guedes, né? Do Beto Guedes. Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão, né? Vamos precisar de muito amor. Amor e saúde para todos. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Cara, tu começou a falar, eu sou muito ligado à música, né? Tu começou a tua fala, eu nem sabia que tu ia, a gente nem combinou, mas eu falei... Nem combinou, não deu tempo, a gente estava no jogo. Você agora... Você começou a falar, eu falei, pô, parece que ela tá cantando a música do Beto Guedes. E aí você realmente falou isso. Muito obrigado. Obrigada. Eu não consegui olhar, a gente caiu ali, travou, né? Falar de todas as pessoas que entraram, mas muito obrigado. Vamos mandar nossas redes aí, trocar essa ideia para melhorar, né, a condição das pessoas, né, para a gente ter, para que as pessoas possam exercer as suas atividades na sua plenitude, né? As pessoas, se fala muito que as pessoas não gostam de trabalhar. Cara, as pessoas gostam de trabalhar, sabe? As pessoas têm orgulho do seu ofício, né? Meu pai era padeiro e eu lembro o quanto que ele tinha orgulho do ofício dele, por mais que fosse puxado tudo, né? Ele estabelecia condições mais favoráveis para exercer a arte dele, né? Como vários trabalhadores aí no Brasil que têm orgulho do seu trabalho, da sua atividade, né? As pessoas, na sua grande maioria, elas não são preguiçosas, elas só precisam realmente de condições favoráveis, conhecimento, reconhecimento, escuta, trabalho digno, né? Reconhecimento financeiro. Então, muito obrigado aí, tá? Obrigada Pessoal, a você. obrigado a todos, tá? Beijo, querido. Boa noite. Vamos torcer para o nosso Brasil. Vamos lá. Rumo ao X. Tchau, tchau.